na paz do Senhor, tudo bem com todos? Acredito que com todos esteja tudo bem. Estamos felizes mais uma vez porque estamos iniciando a nossa EBD em síntese podcast, na lição de número 9, com data do dia 31 de maio de 2026, cujo título é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. O textuário diz: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão nas suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A verdade prática diz: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. A leitura em classe, leitura bíblica em classe, se encontra em Gênesis, capítulo número 27, do versículo 1 ao versículo 5, e do versículo 41 ao versículo de número 44. Quem está comigo mais uma vez é o professor Marco. Pai do Senhor, professor. A paz do Senhor, pastor Samuel, a paz do Senhor para todos os irmãos que vão acessar esse podcast EBD em síntese, que possamos ter mais um trabalho, uma reflexão acerca da lição, de forma a trazer algum subsídio, algum conteúdo para os nossos irmãos que estão sempre se dando a honra dessa audiência no podcast EBD em síntese. É verdade. É bem verdade, como bem explicou já o professor Marco, a nossa intenção aqui é que você ganhe bagagens, subsídios, né, argumentos, temos na companhia da lição e também do livro que tem como base. E assim você ganha estrutura, argumentos, mais alguma coisinha para incrementar na sua aula, certo? A nossa intenção aqui não é dar uma aula, é abrir a porta do conhecimento, que você possa dar uma aula bem preparada, e você, aluno que está nos ouvindo também, a ouvir mais e mais, se tem alguma dúvida, tirar na sala de aula, e a gente fica feliz mais pela nossa audiência, pelos feedbacks que temos recebido ao longo desses anos dando aula aqui na classe dos adultos. E Professor, às vezes, e às vezes também, pastor Samuel, quer hum, dizer, a gente está falando aqui e toca num assunto, às vezes nem explica ele tanto, né? Mas isso, é como que chama de insight, né? Desperta. Eu vou ver esse ponto aqui para clarear mais, para estudar mais, para trazer mais informações sobre esse assunto. Às vezes, uma palavrinha que sai ajuda muito nesse aspecto. é. Professor Marto, o primeiro ponto fala sobre os filhos de Isaac. Né? A gente bem sabe que Isaac que a esposa de Isaac, semelhante à sua mãe, também era estéril. Não é isso, professor? É verdade. É, a lição 9 eu achei ela bem interessante. Assim, a palavra-chave é conflito, né? Aí fala dos filhos de Isaac, que é Jacó e Esaú. Fala daquele imbróglio da venda da primogenitura, daquela armação da venda primogenitura. E no tópico 3 fala de Rebeca induzindo Jacó ao pecado, ou seja, para fazer essa tramóia. E a verdade prática da lição deixa bem claro o que a gente pode tirar de lição desta lição, as lições que a gente pode tirar desta lição. Por exemplo, eu dou aula na classe de casais, então, obviamente, vou trazer um enfoque direcionado para os casais, tipo assim, as falhas de Isaac e de Rebeca. E a verdade prática, quando diz, os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Aí eu lembro o seguinte, eu e a Arlete, nós temos três filhos, um rapaz, uma moça e um rapaz. Quer dizer, abriu com um homem, fechou com um homem. E tinha um irmão lá na central que sempre que me encontrava, ou quando eu estava perto de um dos filhos, ele perguntava: Você gosta mais de quem? De Micael ou de Abidã? Micael é o primogênito, Abidã é o caçula. Aí eu olhava para ele e dizia assim: Quando você tiver filhos, aí você me faz essa pergunta que eu lhe respondo. Ora, é, não tem preferência. O que existe é a maneira de tratar. Micael tem um comportamento, tem um caráter, tem uma coisa. Abidã tem outra. Então, ao longo do tempo, eu fui criando eles e fui vendo a diferença. Um reage de um jeito, outro reage de outro. E aí, normalmente, a gente trata é, de maneira diferente. Mas o tratar de maneira diferente não é da preferência, né? Não é perdoa aqui, perdoa ali.
Então eu dizia muito, eu dizia para ele, quando você tiver filhos, ele não tinha filhos, eu dizia, quando você tiver filhos, aí você me faz essa pergunta que eu lhe respondo. Então veja bem, a lição começa falando dos filhos de Isaac, né? Como o texto sagrado diz, Rebeca era estéril, Isaac, Isaac orou por Rebeca para ter um filho 20 anos, ele já vinha de uma experiência que a mãe também, a mãe dele era estéril, né? Isso. Não sei se Abraão, não sei se Abraão orou para Sara ter filhos, mas pelo menos esperou 25 anos para se cumprir a promessa. E depois de 20 anos de oração, Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca engravida, né? Depois de 20 anos, Rebeca engravida. E ela sentiu no seu ventre vamos supor, a agitação da criança ou das crianças, né? Entendeu? Obviamente não tinha esse negócio de fazer ultrassonografia para saber quantos meninos eram. Então ela vai consultar o Senhor, saber o que é que estava vendo, o que é que estava vendo naquela gravidez que estava tão, vamos dizer assim, vamos conjecturar, estava agitada. E aí Deus fala para ela dizendo que duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Então, a partir daquele momento, no meu entendimento, Rebeca tinha consciência do que estava carregando no ventre. Estava carregando duas crianças, né? Estava carregando duas crianças, quando o Senhor diz: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quer dizer, ela deve ter ficado matutando com aquilo, pensando, mas principalmente de que o maior serviria ao menor, né? Serviria ao menor. E uma coisa que não era costume, né? Não era costume, não era da prática cultural, o maior servia o menor. E aí, quando Isaac casou com Rebeca, tinha 40 anos, aos 60 anos, aí nasce os gêmeos, né? Nasce os gêmeos e os nomes deles são atribuídos pelas características. Esaú chamado de vermelho, peludo, e Isaac de aquele que segura pelo calcanhar. É Então, verdade. Professor, só reforçando aí, o senhor entrou no ponto aí essencial, até frisei aqui, não existe nenhum texto que Abraão pede filhos. Até ele é é, conivente com a situação. Tem o meu mordomo Eliezer. Eliezer, Isso. é, 10 anos depois da chamada, ele coabita com H, né? Então, como quem diz? Tem H, mas o senhor disse que tem uma promessa, mas eu tenho o mordomo Eliezer. Não tem, a Isso. gente não vê. Pelo menos eu nunca vi assim, entendi Nunca das vi. Escrituras Sagradas que. Agora o texto sagrado diz, não, que Isaac orava por Orava ao Rebeca. Senhor. A Orava. cobrança insistente, Isso. uma cobrança insistente, Isso, fez como é que com que ele o senhor tem uma promessa para mim? Eu já nasci por um milagre. Eu já orasse. nasci fora de época, temporão, etc, etc, etc. E agora eu não gero, minha mulher não gera, né? Não entrou nenhum H, não teve nenhuma uma conjectura dessa. Então ele pediu. Abraão, pelo contrário, a gente não vê que Abraão pedindo, como você disse mesmo assim, tava cômodo, dava para Tava dar um jeito. Dava para dar um jeito, mas Deus queria dar a promessa. E Isaac sabia que era filho da promessa, né? E obviamente Rebeca também sabia que Isaac era filho da promessa e dele viria vamos dizer assim, uma descendência. Aí ela engravida e quando vê aquele movimento, aquela movimentação toda no ventre dela, obviamente, ela conhecia outras mulheres na tribo, ali no convívio, que geraram filhos e tiveram na gravidez normal. Ah, o menino mexe para cá, mexe para lá. Mas o meu está mexendo fora do comum, entendeu? Fora do comum. Aí Deus disse: é porque tem dois povos no seu ventre. Quer dizer, ela obviamente entendeu que eram duas crianças. E principalmente, ela na minha concepção, ela ficou ansiosa, sim, ficou. A palavra realmente é ansiosa. Como é que o maior ia servir o menor, né? Como é que o maior ia Pensativo. servir? É pensativa.
Como é que vai se dar isso? O maior vai servir o menor, né? E aí os meninos nascem, crescem e, vamos dizer assim, e vão se formando, né? Vão se formando. O texto sagrado diz que Isaac, e diz textualmente que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó, né? Não tem esconderijo, não. Ele diz literalmente, Gênesis 25, textualmente, quem está nos ouvindo vai poder acompanhar a referência, mas eu quero ler aqui 25, 28, diz assim: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó, né? E porque Jacó era mais da tenda, mais caseiro, mais Mas, caseiro, até o pastor assim. Inaldo frisa isso, né? No comentário. É, Ele diz que Isaac era da caça, era aquele que caçava, o pai era inclinado à caça, e Jacó era o mais de casa, ficar ali pertinho da Jus- mãe e tal. é. E outra coisa, talvez, eu li um comentário, o cidadão dizendo o seguinte, que Isaac era mais, o pai era mais acomodado, mais tranquilo, não era dado a contendas, e projetava no filho aquele destemor de caçar, de explorar, de não sei o quê. Ele era mais assim, mais tranquilo, mais cordato, né? Mais cordato. Então, projetava em Esaú, que como Esaú gostava mais de caça, de não sei o quê e tudo, então ele ficava só assim. E Rebeca, pelo lado, quer dizer, simpatizava mais com Jacó, porque Jacó era mais de casa, era mais afeito às coisas da tenda. Sem a gente esquecer que Rebeca sabia que Esaú ia servir a Jacó, né? Porque Isso, Esaú foi o primogênito, né? verdade. Aí ele diz aqui, o pastor Linaldo diz assim: a preferência dos pais traz sérios prejuízos para o filho e a família de modo geral. Mais na frente ele diz: os pais podem ter afinidade, podem ter mais afinidade com o filho, mas deve demonstrar amor e respeito por todos. A preferência de um dos filhos causa ciúme, divisão, problemas com a autoestima. Pois bem, eu tenho dando uma olhadinha nesse livro aqui, da doutora Elaine Cruz, né? A filha do pastor Abraão de Almeida, que dá palestra na CPAD, nos seminários, doutora Famílias em Conflito. E ela escreve, na página 43, ela diz assim, eu quero ler porque julgo oportuno. Ela diz: a predileção dos pais, que aprofunda ainda mais a rivalidade entre os irmãos, chega ao ponto de produzir mentiras e desrespeito. É pesaroso observar que Rebeca chama para si a condenação ao ser questionada por Jacó sobre sua sugestão de enganar Isaac. Porque quando Jacó vê aquele negócio, diz assim: mamãe, esse negócio não vai dar certo, não. Papai vai falar comigo, vai me apalpar, vai me beijar, vai me cheirar, né? Mas ela Mas chama por para si, isso, ela diz: essa maldição venha para cima de mim. Que realmente veio, que ela bem, nunca mais viu o filho, né? Pastor verdade. Rinaldo. Então ele diz, doutora Elaine Cruz diz mais, ela diz: como muitas mães fazem, Rebeca passa a mão na cabeça do filho, aumentando ainda mais sobre ele o peso de ser conhecido e tratado como um enganador. Ela continua: Esaú e Jacó perderam anos de convivência em suas vidas. Poderiam ter sido parceiros na juventude, amigos durante os anos tão difíceis da vida adulta, mas não partilharam os casamentos e nem o nascimento dos filhos. Foram separados por conta da predileção dos pais. Isso nos mostra como é sério dividir os filhos, complicando o amor filial tão importante para a construção de um bom caráter. Quem quiser, eu mostrei muito rapidamente, quem quiser, olha, é o livro Famílias em Conflito, da doutora Elaine Cruz, da editora CPAD,
dá tempo a pessoa adquirir acesso a esse livro. E ela traz ela aborda esses assuntos, tirando vários exemplos da Bíblia, né? Eu peguei só esses dois parágrafos aqui, falando que diz respeito à nossa lição, mostrando como é importante E lá essa, na frente, professor, a essa gente vê o primazia entre os filhos. lá na Sim? frente, lá na frente da leitura bíblica, a gente vê o resultado dessa falta do irmão e no próprio Jacó. Quando alguém pergunta para ele quantos anos você tem, meus anos é só cansaço, tristeza. São muitos os anos, quando ele chega lá no Egito, né, quando Isso. José leva, ele diz, muitos são os meus anos, quer dizer, de sofrimento, de luta. Quer dizer, quando ele saiu da casa, quando ele foi procurar, que Isaac despediu ele para ir atrás da casa, lá na casa de Labão, né, é Hum. dizer, nunca mais Rebeca viu o seu filho. Quer dizer, o texto, a narrativa encerra sem dizer muita coisa. Então, aqui, nesse tópico, fala de Esaú vendo sua primogenitura, falando do valor da primogenitura. Quer dizer, Esaú não dava valor àquilo, não tinha interesse, não era afeito a essas coisas, era imediatista, né? Ele sabia dos direitos da primogenitura, mas quando ele chegou em casa que viu Jacó fazendo um guisado lá, um ensopado, um caldo de qualquer coisa, disse, eu estou a ponto de morrer, entendeu? Aí Para que Jacó me serve uma Pra que- primogenitura? Pois é, para que é que me serve isso? Jacó disse: bem, se você passar a primogenitura para mim, depois ele vai lamentar. Mas lá em Hebreus diz que Esaú era profano, quer dizer, profano no sentido de não espiritual, de não valorizar as coisas espirituais, quer dizer, era uma pessoa imediatista. Pastor Linaldo coloca aqui: Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do conceito de Deus, porém já Esaú não, né? Já Esaú não. É, Jacó usou de uma certa esperteza, né? Ele foi esperto. Certamente, aqui é uma conjectura. Certamente ele sabia, a mãe devia ter falado para ele que ele é que ia herdar as bênçãos, que quando ela ouviu Isaac dizendo: Esaú, vá lá preparar um guisado, preparar uma caça, etc, etc, para eu comer, que é para eu lhe dar a bênção. Tipo assim, eu já tô encerrando a minha vida. Isaac morreu com 180 anos, então vamos botar aí que ele tinha 170 anos. A vista estava horrível, não tava, a catarata já tinha fechado os olhos dele, né? Aí quando Rebeca ouve aquilo ali, diz: homem. A hora é agora, né? Ó, A hora é professor, agora. o senhor tocou num assunto bem importante. Não apenas o caráter de Jacó era duvidoso, o de Esaú também. Sim, Porque até Paulo, quando ele escreve aos crentes lá a Roma, ele diz que Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. O pois caráter é. de Esaú, ele era Justo. É verdade. ele É não verdade. dava, não deu valor à primogenitura, e isso na época, claro, no contexto da revista, era algo de lei, era algo dado por Deus, o valor da primogenitura, mas ele não deu crédito, não. Acho que é aquela pessoa que É, confia nele mesmo. assim, como quem disse, se rolar, rolou, se for, foi. Se der certo. Quer dizer, quando Paulo escreve a Romano que diz assim, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, quer dizer, Deus já sabia lá no ventre, Deus disse para a mãe: olha, tem dois povos aí na sua barriga, entendeu? Dois povos vão sair de ti, duas nações, e o maior servirá ao menor. Deus sabia que o menino ia sair, Esaú ia ser o primogênito, Deus já sabia. Agora, Deus não predestinou, mas Deus já sabia e avisou, né? Aqui não cabe predestinação. Não, Deus predestinou Esaú. Não. Por exemplo, se quando ele chegou com o guisado, que Jacó estava fazendo, ele dissesse, não, não quero não, eu vou passar uns ovos aqui, entendeu? Eu vou fritar uns ovos aqui para comer, não quero seu coisa, não, senão eu não vou vender minha primogenitura, não. Mas ele foi profano, quer dizer, não demonstrou interesse nenhum, né? Pastor Linaldo diz assim: Deus havia prometido que o menor serviria ao maior, mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. E aí ele traz a frase: aprendemos que não existe família perfeita
E isso não, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Quer dizer, os nossos patriarcas, os pais da fé, na lição anterior, o pastor Reinaldo disse que se Abraão é o pai da fé, Isaac é o pai da obediência, né? Pode ser considerado o pai da obediência. Mas mesmo assim, falharam na criação dos filhos. Isso. Falharam, cometeram o erro, deixando a predileção, a predileção. Quer dizer, isso nos mostra que a nossa família, nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita. A gente tenta, a gente cria filhos, procurando instruí-los no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, fazendo todas as coisas, vamos dizer assim, como diz, como reza no manual, né? Mas às vezes a pessoa entorta, a pessoa despreza, as pessoas, quer dizer, a gente tem que ter essa consciência e para não ficar, vamos dizer assim, com o comparativo. Ah, porque os filhos do pastor Samuel são muito bonitinhos, mas ele tem lá o defeito dele, que é intramuros, né? Quer dizer, dentro de casa ele tem o defeito dele, Dentro de casa. que você vai administrando, né? Que você vai administrando. E hoje em dia, com essa redução do número de filhos, né? Quer dizer, no caso de Isaac só teve dois, é diferente das famílias antigas, que tinha 10, 12, não dava nem para a gente ver as virtudes das crianças. Só via mesmo os defeitos, né? Que era para corrigir, entendeu? O negócio era só, a correção era só no defeito. Se esse menino tem alguma virtude, entendeu? Ele é calado assim mesmo, não tinha negócio de. Isso. Esse menino é calado, esse menino aí é espivitado, esse menino é não sei o quê. Mas assim, em todo tempo, a Bíblia traz o recurso para ensinar os filhos, para criar os filhos no temor do Senhor, e obviamente, a advertência, o legado que esses homens dizem, para a gente tirar lições das partes, vamos dizer assim, do que eles fizeram de positivo, das atitudes que eles tiveram de obediência, de fé, de temor a Deus, e também dos erros que eles cometeram. Também dos erros que eles cometeram. No tópico 3 da lição, quer dizer, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado, aí Rebeca ouve ouve aquilo, e prepara rapidinho assim um plano e diz, não, vamos fazer assim, 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 e arranjou tudo, certo? Arranjou tudo para ludibriar o marido dela e o pai dos filhos. Mas ela tinha um objetivo. Sara, o que é que fez? Sara, quando Abraão recebeu a promessa, Sara fez a mesma coisa. Quer dizer, disse, não, você se deita com H, entendeu? Que eu criei ela como filho, e depois se arrependeu, né? E depois se arrependeu. Se Rebeca não tivesse feito isso, a bênção de Deus viria sobre Jacó? Viria. Como? Não sei, porque não está escrito. Mas que, se Deus disse que viria, viria. Agora, serviu para nos deixar ensino. Eu gosto muito de Romanos 15:4. Tudo que foi escrito, para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Quer dizer, eu vou tirar lições dessa história de Isaac, e de Jacó e Esaú para a minha vida. A verdade prática diz: os pais não devem ter preferência entre seus filhos, mas devem tratá-los da mesma forma. Quer dizer, nem passando a mão por cima passando a mão na cabeça de um e corrigindo o outro, nem dando predileção para um e para outro, não. Quer dizer, tem que criar, buscando criá-los em harmonia, para que eles, como o doutor Elaine Cruz disse, eles perderam muito da vida. Foram criados assim em antagonismo, assim, como que só tinha eles dois na casa. Eram gêmeos, né? Eram gêmeos. A gente vê hoje em dia, no dia a dia, pessoas que são gêmeas, né? Moças, rapazes, eu tenho uma genra, ó, uma nora. Eu tenho uma nora que é gêmea. Mas você vê completamente assim, elas têm muita coisa parecida, e tem aqui e acolá tem uns comportamentos que uma vai para cá, outra vai para lá. Claro que eu não convivo com a que não é minha nora, né? Eu sei assim, da uma coisa, outra, vejo pouco. Mas a gente vê que são temperamentos diferentes, mas vamos dizer assim, ligadas, né? Parece que tem um DNA, uma coisa lá por dentro que liga os gêmeos. É o que, Alex? A Arlete está lembrando aqui, o cordão umbilical parece que fica.
Fica uma pontinha assim, e tem E muito isso. Mas Esaú e Jacó não tiveram isso. não fizeram isso. Não tiveram isso. Quer dizer, E gerou, professor, a relação de Esaú e Jacó, gerou mais constrangimento por aquilo que Jacó fez para ele mesmo. No encontro dele, ele ficou desconfiado. Né? No encontro dele, ele ficou todo com Esaú, ele ficou todo por fora, com medo, receoso. Quando porque foi, Jacó, quando foi Esaú não tinha perguntado, prometido matá-lo, né? hã? Esaú disse, Esaú prometeu matá-lo, disse, quando passar o luto de meu pai, entendeu? Quando se completarem os dias de luto de meu pai, eu vou acertar as contas com ele. Isso. E ele sumiu, quer dizer, depois ele veio todo apaziguando. Veja o presente que ele trouxe para Esaú, que a gente vai ver lá na frente. Quer dizer, era tanta coisa que dava até para desconfiar, né? O preço desse erro aí foi. A consciência de Esaú, né? O preço de Jacó em relação a isso foi muito alto. Distante Foi. do pai, distante da mãe, distante do irmão, à mercê de outros, sofrer. É por isso que ele diz aquilo, Sendo enganado. sendo enganado. Já começou o seguinte: se apaixonou por uma moça e casou com outra, né? Já começou assim, entendeu? Pois Vamos, é. vamos dizer que Raquel era bonita e Lia era feia, né? Quer dizer, ele casou com a bonita e recebeu a feia no pacote. Aí começou a coisa. Labão mudou o salário dele, enfim. Foi tanto, é como ele diz lá no final: poucos e maus dias foram dos anos da minha vida, entendeu? Que ele Isso. diz, vivi pouco e mal por tanto sofrimento. Então, veja bem, essa indução de Rebeca foi uma falha dela? Foi. Não adianta querer passar a mão na cabeça. Não era para ter feito aquilo, não. Ela tinha experiência de Sara, ela sabia da história do marido dela, né? Sabia da história do cunhado de Ismael, sabia essa história toda. Mas quando ela viu na hora dela, ela disse: Homem, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão Isaac vai abençoar Esaú e Jacó vai perder a bênção. Então, eu tenho que fazer. E foi um plano arriscado. É porque eu acho que Isaac já estava bem ruimzinho das pernas. Tava bem ruimzinho das pernas. Já estava lambendo os 180 anos, que foi o ano que ele morreu, né? Aí ele conclui aqui dizendo as consequências dos atos de Jacó, né? Ele diz assim: o Senhor já havia dito que Esaú ia servir a Jacó. Porém, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo. Movido pela ansiedade e pela influência materna, agiu por conta própria para recorrer à mentira, né? Então, o filho de Isaac depois enfrentou a dificuldade, uma após outra, até que por fim admitiu que os seus anos de vida foram poucos e maus, quer dizer, morreu calejado, entendeu? Agora, também quando ele foi dar a bênção, Jacó abençoou as 12 tribos, né? Teve bênção para todos os filhos. É uma coisa que eu acho interessante. Abraão teve bênção para Isaac, Isaac teve bênção para Jacó, mas Jacó teve bênção para todos os filhos, os 12 filhos, entendeu? E aí por isso que diz que Jesus ia reinar na casa de Jacó, né? Isso. Reinar na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Que benção. Professor, estamos chegando ao final da nossa aula, mais uma vez. Eu queria deixar a conclusão para o senhor. Né? O senhor deu um. Lembrando, meus irmãos, gostei de dizer isso. A você, aluno, a você, professor. Essa aula é para que você tenha subsídios para uma aula bem saudável na classe de adultos, de casais, né? Para que possa ter mais bagagem em relação à sua aula, tá certo? Então, nosso professor, É, pode continuar, professor. o que eu posso até praticamente quase que repetir com outras palavras se você dá aula numa classe de casais, enfatize o comportamento dos pais, dos casais, de pai e mãe. Se você dá aula numa classe de senhores, de homens, né, que sejam pais, né, porque essa lição não é para os jovens, é para quem, para os adultos casados. Então enfatize, procure enfatizar o comportamento de Isaac, né? Exato. A fragilidade, a preferência e tudo. Da mesma sorte, se dá aula na classe de mulheres, entendeu? Dá aula na classe de mulheres, enfatize que a preocupação de Rebeca, quer dizer, que tinha recebido uma palavra de Deus, sabia daquilo ali, para não tentar apressar, né? Para não tentar entrar na bênção antes da hora certa, esperar em Deus, confiar plenamente em Deus, não ficar querendo ajuda, principalmente que ela sabia que era uma ajuda enganosa.
né? Ela sabia, porque se ela dissesse, não, eu vou fazer um guisado para você, e chegue lá e diga, papai, eu sou Jacó, eu fiz aqui um guisado e tudo, você entendeu? Faça aqui, me dê sua bênção, e deixasse na mão de Isaac, mas não, foi dizendo assim, tanto que Jacó disse, mamãe, esse negócio não vai dar certo não, papai tá velho, papai não tá enxergando, mas quando eu falar, entendeu? Quando eu falar, quando ele sentir meu cheiro, ela disse: Não, peraí, eu visto. A pessoa, se Isaac resolve puxar os cabelos da mão de Jacó, era um terrível. Então, eu acho que a gente deve enfatizar muito para isso, porque a lição é o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Quer dizer, é para a gente tirar lições do comportamento e da vida desses homens. Porque a história, você lê aqui na Bíblia Sagrada, na lição também você vê. Rebeca engravidou de Isaac e Jacó, os meninos nasceram, aí Esaú vendeu a primogenitura e depois Rebeca fez uma tramóia para conseguir a bênção para Jacó. Pronto, tá narrada a história. Mas que lições a gente pode tirar que lições a gente pode tirar dessa narrativa do Gênesis e da história de Isaac, Jacó, Esaú e de Rebeca? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você, aluno, você, professor, que tenha um domingo na sua sala de aula abençoado e cheio da presença de Deus. Deus abençoe a A sua paz, vida. a paz do Senhor para todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.